Muito bem. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura expositiva da palavra de Deus. O que é a leitura expositiva? Explicação da palavra. Ok? Não vim aqui falar de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para a igreja. Tenho um grande testemunho sobre a minha vida, mas vim falar daquele que me libertou, e daquele que te libertou, e daquele que está me sarando, e aquele que está te sarando. É uma palavra bem conhecida, mas talvez com uma outra explicação, porque o Espírito de Deus, ele usa cada um de várias maneiras, né? E a palavra de Deus, ela sempre está renovando. Vamos abrir nossas Bíblias, a igreja pode ficar sentadinho, em espírito, né? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Ali o sacerdote Esdras, quando ele abriu o Pentateuco para ler o povo de Deus, ali muitos poderiam ouvir a palavra, os ouvidos deles foram abertos. Então que o Espírito de Deus venha abrir nesta noite os vossos ouvidos. Os cinco Pentateucos são os 5 livros que Moisés escreveu no deserto. De Gênesis a Josué. Então vamos lá, Mateus capítulo 24. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo 2. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vós digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos fizeram 2 perguntas para Jesus. E ali a estrutura do templo, meus irmãos, um templo bem edificado, um templo bem estruturado, pedra ali mais ou menos de 1 metro e 1 metro de altura. Então ali foi um templo bem construído, nada derrubaria aquele templo. Por mais que teve as cruzadas, por mais que teve as guerras, destruiu o templo, destruiu no ano 600 antes de Cristo, no ano 56, 556 antes de Cristo. E aqui os discípulos fizeram 2 perguntas para Cristo. E ali Cristo ele deu uma resposta simples e eficaz para os discípulos. Olha, ele disse: na verdade te digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha o versículo 3. E estando assentado no monte, isso já no Monte das Oliveiras, que fica de frente à cidade de Jerusalém, os discípulos em particular dizendo: quando será estas coisas? É que se não haverá da sua vinda, igreja, inclina seus ouvidos, que se não vir da sua vinda e o fim do mundo. Aqui os discípulos, louvado seja Deus, perguntaram para eles, entenderam o que Jesus disse para eles. Qual será o fim de tudo isso? E a destruição do templo, o fim do mundo. Igreja, Mateus capítulo 24, é um livro escatológico, é uma escatologia. Comparado o livro de Apocalipse, eu prego muito Apocalipse, eu estudo muito o livro de Apocalipse. E eu poderia talvez ter trazido uma outra mensagem, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 4, que fala o primeiro homicídio e em diante. Ou Gênesis capítulo 6, se arrependeu Deus de ter feito o homem. Mas não, o Espírito de Deus me propôs para me trazer esta palavra. Ou Apocalipse capítulo 6, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Não estou pensando que Jesus Cristo, aleluia, agora ele vai vir bonzinho.
Também não vai vir para destruir, mas ele vai vir para sobrejugar. E ao versículo 4, Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai, calma, que ninguém vos engane. Porque, 5, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, esses dias na Rússia, um homem lá dizendo que agora ele é o Cristo. Um camarada que lavava carro, um camarada que fazia as funções que nós faz, dia a dia trabalhando, e de repente, do nada, ele virou o Messias, ele virou o Cristo. Agora ele é o Messias, não só ele, né? Tem o Ingres, né, aqui de Santa Catarina, tem seguidores. Não só ele, tem vários Cristo, meus irmãos. Então até agora a nossa Bíblia, ela não falou um tiro. Nós bem sabemos que a Bíblia ela foi traduzida no ano de 1600 depois de Cristo. E ela foi escrita a cerca de 40 homens por homens em lugares diferentes e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque existe crentes que não acreditam na palavra toda. No livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz assim: esta profecia, ela não foi escrita por vontade de homens, mas homens inspirados e preparados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Cerca de 40 homens em lugares diferentes. Então está aí. Um versículo se cumpriu, está aqui. Cristo. Outro versículo que se cumpriu mais acima, a destruição do templo. O templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Roma atacou Israel. Pegaram porcos, a imagem de Zeus, e colocou no altar. E se cumpriu a passagem que Daniel falou, que o templo ia ser blasfemado. E aconteceu. Versículo 15: quanto, pois, vindes que a abominação e a desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Meus irmãos, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Ok? Quando se cumpriu isso aqui no ano 70, no ano 68, a Itália, numa certa ilha, estava tendo um grande terremoto e foi destruído aquela ilha. Lá tinha o Império Romano, todo final de semana praticamente estava lá. Moravam pessoas ricas, moravam pessoas graduadas. Pompeia, todo mundo já ouviu dizer a ilha de Pompeia. Não sobrou ninguém, viraram pedras edificadas. Está lá até hoje para todo mundo ver. Só que o terremoto, ele se estendeu de lá para cá, de uma forma que esse dia na Turquia, não sei quantos milhões de pessoas que morreram nesse dia. Talvez eu poderia estar aqui gritando, esperneando, pregando de uma outra forma, mas nesta forma que eu estou hoje trazendo a mensagem. Por isso que eu falei, uma pregação expositiva, explicação da palavra. Porque lá em João capítulo 6, quando Jesus multiplicou os pães, os peixes, diz que o mato lá estava verdinho e as ovelhas se alimentando muito bem. Então é dessa forma, igreja. A igreja tem que se alimentar da palavra. Não adianta eu pegar um tijolinho aqui, um grãozinho de feijão. Quem tem fé de dar R$300 e vai encher o teu celeiro? Ah, eu tenho fé. Então vem aqui, minha irmã. Dá 300, você vai ganhar 1.000. É mentira. Quem tem fé de dar R$100, que o teu celeiro vai se multiplicar, como Abraão, capítulo 12, que ele saiu rico da terra dele. É mentira, meu irmão. Por que é mentira? Porque em Mateus capítulo 6, ao versículo 19, nos revela: não ajuntei tesouro na terra, aonde o ladrão e o ferrugem consome, mas ajuntei tesouro no céu, que é onde nem o ladrão, nem o ferrugem o consome, porque onde tiver o seu tesouro está o seu coração. Glória a Deus.
na abertura do culto. Mateus 7,15. Acautelai, porque virão lobos revestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Está aí, ó, para todo mundo ver a teologia da prosperidade. Enganando, mas o que o povo quer ouvir? Isso aí. O povo quer ouvir riqueza, carro do ano, casa nova. Ser cristão também não é ser miserável, não, meus irmãos. Eu era um hippie miserável, não tinha nada. Hoje eu tenho minha chácara, tenho minha twist na casa do meu pastor Sérgio, tenho o meu carro, o meu Astra. A minha prosperidade não é a sua prosperidade. A sua prosperidade não é a prosperidade do seu vizinho. Mas cada um tem a sua prosperidade. Às vezes você prospera na saúde. Sabia disso? Aleluia, Deus. Às vezes você prospera na sua inteligência. Eu não tinha estudo. Eu era simplesmente um hippie 71, viajante. Cabeludão, cheio de gira, curtindo rock and roll, pá, tirando onda. Não tinha nada. E Deus me prosperou, não prosperou? Da mesma forma que Deus me prosperou, vai também prosperar você. Porque se ele alimenta até os passarinhos, imagine você que é a imagem e semelhança de Deus. O pastor estava falando para mim, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Igreja, basta obedecer. Glória a Deus. Não seja grande Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Mas seja um cristão fiel a Cristo. Seja um cristão, aleluia, que fala: papai, eis-me aqui, papai. Abre a porta para mim, papai, aonde não tem porta. E pode ter certeza que ele vai abrir uma porta para você. Glória a Deus. Uma porta de escape. Mas saia do mundo, igreja. Saia do mundo, meu irmão. No versículo 51 aqui, ó, de Mateus, vão ser lançados no lago de fogo. Lago de fogo quer dizer Guiena. Guiena ainda não tem ninguém, ok? Por enquanto as pessoas que morrem sem Cristo vai para o Hades, para o lugar de tormento. Em grego quer dizer Hades. Guiena no grego é lago de fogo. Lago de fogo, aonde vai ser lançado primeiro o falso profeta e o anticristo, que está em Apocalipse capítulo 19. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme com Cristo, para que você não seja jogado no Guiena, porque você vai se lembrar no dia que você estava sentado nessa cadeira aqui ouvindo uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Porque não adianta eu pregar e falar para ti: ouro, Jesus não é ouro e não é prata. Não adianta eu mentir para ti. Se eu mentir para você, naquele grande dia eu vou ser lançado no lago de fogo. Mas falar para você que Jesus cura, liberta, transforma e te salva. Agora, quer ver a maior riqueza que você tem nessa vida? Está em Apocalipse capítulo 21. Novos céus, nova terra. A nova Jerusalém, que vai descer do céu lá em Jerusalém. Rua de ouro, porta com pedras preciosas. Não vai ter sol, não vai ter lua, porque o próprio Deus, ele vai ser o sol e a lua. Ele vai resplandecer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Vocês entenderam, meus irmãos? Não deixe essa porta fechar. Traga seu dízimo, sua oferta, uma oferta especial. Para essa aqui eu vou levar para o pastor. Aí, ó, a van dele que é para carregar as pessoas. O outro carro também para ir de porta em porta. Ajuda essa obra, meus irmãos. Hoje nós estávamos pregando aqui embaixo. Não veio um que nós pregamos lá, mas veio quantos hoje? 4, né? Foi papai que mandou. Vocês 4 aqui sabendo? Aquelas pessoas que não vê, esse é o fruto. Está aí os 4 frutos. O Espírito de Deus tocou em cada um de vocês, nos 4, para vir aqui. Então é dessa forma que Deus trabalha. E aqueles que ouviram, não vieram. Mas um dia pode vir. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome
desce terremoto em vários lugares. Se cumpriu? Aí, versículo 8. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Quer dizer, está acontecendo, igreja. São princípio de dores. Já viu um parto de uma mulher? Talvez está dizendo são de parto, dores de parto, princípio de dores. Uma mulher ela sofre entre 38 e 42 ossos quebrados no corpo para engravidar, para soltar o filhinho dela. E a placenta é conhecido como a árvore da vida na ciência. Sabia disso? A placenta é conhecida como a árvore da vida. Vocês entenderam, meus irmãos, né? O negócio está aí. A palavra se cumpriu. Você quer pregar lá fora? Prega Mateus 24. Pronto. Não precisa mais nada. Você não precisa ter teologia. Eu não tenho teologia. Eu não sabia ler e não sabia escrever. Mas eu me esforcei para me obter o conhecimento. Não sabia ler e não sabia escrever, que eu fui moleque de rua até os meus 15 anos. Aí, você tem que olhar para trás. Tem gente pior do que você. Morava numa casa com meus irmãos que saíram da FEBEM, do internato. Já tudo grande, eu pequenininho, com 10 anos de idade. E sofrendo abuso sexual pelo meu próprio irmão. Na rua, eu vivia melhor do que na minha casa. Vocês entenderam, igreja, a essência? Você reclama do quê? Abre sua geladeira, você tem um ovo, você pode fazer uma gemada, né? Pode fritar com um arrozinho quentinho, é uma delícia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eles comem na África? Eles comem barro assado. Certo? Eles comem barro assado. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vós a de entregar para seres atormentados, e matar vós, e sereis odiado de todas as gente por causa do meu nome. Vai lá pregar na Índia para você ver. Aqui nós pregamos na rua, né? Vai lá na Índia para te ver. O Islã decapita você. Vai pregar na China. Os cristãos lá estão sendo tudo perseguido. A perseguição da igreja começou, meus irmãos. Só no Brasil que não. Mas já começou a perseguição da igreja. Ao versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traídos uns aos outros. E odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muita gente sendo enganada, igreja. É coisa de nós que lemos a Bíblia, que meditamos, estudamos, é coisa de dar dó, meus irmãos. É coisa de dar dó. Os camaradas, eles compram, eles têm carro, helicóptero, o carro do cara vale 800 mil, uma Ferrari. Se você vê a entrada triunfal de Cristo, quando ele entrou em Jerusalém, sabe no que ele entrou? Em cima de uma jeguinha, nem em cima de um cavalo foi a razão. E nem um camelo, que era os melhores carros da época, era camelo e cavalo. Não, ele entrou em cima de uma jega. Agora o povo, é isso que o povo quer ouvir, prosperidade. Não quer ouvir salvação. Se o pastor entrar em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o grande trono, o grande julgamento das nações, e ao versículo 15, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Vocês entenderam, meus irmãos? Então vocês têm que procurar igreja que tem palavra, procurar igreja que não tire a sua lã, mas que você tem que cooperar na igreja, sim, tem que cooperar, porque senão essa porta aqui, ela pode vir ser fechada, para o pastor não conseguir pagar o aluguel, certo? 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão.
acontecendo, meus irmãos? O amor está se esfriando, igreja, cada vez mais. É até de cristão. Sabia? Meu camarada bate na porta da tua casa para pedir um prato de comida. Ah, não tem não, ele até tem para fazer, mas não tem coragem de preparar um prato de comida. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando que vai ser fácil servir a Ele? Daniel capítulo 12, versículo 10. E muitos serão provados e embranquecidos, mas os sábios entenderão, e os ímpios morrerão impiamente. Está vendo? Os ímpios não vão entender, igreja, mas você que é sábio, aleluia, você que se alimenta da palavra, louvado seja Deus, você que busca o conhecimento, você que se entregou para Cristo, você sabe que não é fácil servir a Deus. É o vizinho te condenando, aleluia. É teu irmão, mas já vai para a igreja. Olha, só ele que diz que ele é salvo. Atos capítulo 2, versículo 30. E todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. A Bíblia te dá direito de salvação. A Bíblia te dá direito de você falar, eu sou salvo em Cristo. Você pode bater no seu peito. Se você estiver certo, incluído na palavra, você pode dizer, eu sou salvo em Cristo, porque Ele te deu essa autoridade. Glória a Deus. E nunca fale que você é fraco, você não é fraco, você é forte em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. E todos nós temos o dom de cura. Você pode orar pela tua enfermidade. A minha esposa estava com o coração inchado, não tem cura. Ela mesmo repreendeu, desinchou o coração dela. Tá de boa. Tá legal, minha esposa. Ao 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aconteceu também. Quando Israel foi atacado. Ao versículo 19. Porque e quem estiver sobre o telhado não desça. Ao versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Vai ser doído mesmo. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga aconteça no inverno ou no sábado. Por que no sábado? Porque os judeus, a caminhada de 1 quilômetro, ou que seja, daqui na congregação, tinha que durar um dia. Porque ele tinha que guardar o sábado. Porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Glória a Deus, aleluia. O cientista está dizendo que o núcleo da Terra parou, né? Está parando o núcleo da Terra, por isso que a Terra está girando pouco. Quem estuda, sabe, quem estudou que o globo, o que aconteceu lá em Josué? O que foi que Josué falou? Josué, capítulo 10, versículo 14, não é isso? Pare sol, pare lua. Ué, não foi a terra que parou, né? A terra que gira? Que negócio é esse? Estranho, né? Parou o sol e a lua. E o relógio de Acabe, que retrocedeu para trás, o sol. Então, isso aí eu vou deixar no decreto da igreja, ok? Não vou nem falar, tá? Se é a terra que gira ou se é o sol que gira, ok? Vou deixar para a igreja. Outra coisa que eu vou dizer para a igreja: quando Deus, a Bíblia é ciência, viu? Quando Deus fez a terra, quem já leu sabe, tem camarada estudado aqui, até mais do que eu. Não era água, a expansão, e Deus colocou o nome céu. O que aconteceu com a água? Ele secou e fez porção. Então o que tem lá em cima? O foguete do Elon Musk, né? Do Elon Musk, não só o dele, mas pode observar, todo foguete que sobe ele faz isso aqui, ó. Ele nunca vai direto. Porque quando ele bate lá no domo, quando não ele estoura, ele bate no domo, que está em Jó capítulo
37, versículo 18, que é firme como um espelho, o foguete sobe e ele curva. O dono não deixa ele ultrapassar. Também eu vou deixar para o decreto da igreja, ok? Não vou sem comentários. Certo? A igreja depois lê e medita. Salmo 148, versículo 4. Ó céus, louvai a Deus, e as águas que estão em cima. É isso, pastor? Não preciso falar mais nada. A menininha estava entrevistando o camarada que foi na lua. Ela falou: vem aqui, vocês estiveram na lua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que vocês nunca retornaram na lua? Sabe o que ele falou para ela? Porque nós nunca estivemos na lua. Aí estou falando agora que eles perderam a tecnologia de ir para a lua. Interessante. Mas também é a minha opinião, gente, é o que está na Bíblia. Ok? Que ninguém ultrapassa. Tá? Mas depois vocês estudam. Ok? Temos 5 minutos ainda, tá bom, igreja? Mas nesses 5 minutos, eu vou trazer aqui, vou ler. Porque no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. Aí você vai para Apocalipse capítulo 18. Caiu a grande Babilônia e virou morada de aves imundas e demônios. Vai ser o dia da grande ceia do Altíssimo. Porque pela palavra dele, pela espada que vai sair da boca dele, todos os ímpios morrerão. E as águias do céu vão se ajuntar e comer os cadáveres. Só a igreja que vai estar nos seios de Cristo. Só a igreja que vai estar junto com Ele na eternidade. Nesse meio tempo, o ímpio está sendo subjugado. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. A igreja vai estar no paraíso. A igreja vai estar nos seios de Abraão. Seio de Abraão quer dizer o peito. Porque quando João sentava do lado de Cristo, ele inclinava a cabeça dele e colocava no seio de Cristo. Vocês entenderam, igreja? Versículo 29. E logo, presta bem atenção nesse versículo, meus irmãos. É muito importante para a igreja. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O último versículo, versículo 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Glória a Deus. Vai ser invisível? Não. Hebreus 9, 27. O homem tem direito de morrer uma vez só, e após a morte o juízo, assim como Jesus Cristo morreu uma vez, virá a segunda vez. João capítulo 6, você vai encontrar assim que depois da multiplicação dos pães, todo aquele que beber do meu sangue e comer do meu pão, esse eu ressuscitarei nos últimos dias. 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo que subiu, com alarido e a voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, seremos transformados num corpo de glória. Leia também, igreja, João 5,39. Leia as escrituras, porque elas testificam de mim mesmo. Jesus Cristo falando. Então leia, meus irmãos, leia, porque Cristo vai vir. Ele teve a primeira, agora ele só vai vir na segunda vez. Te prepare seu filho, prepare sua filha para a perseguição. Aleluia. Para quando o anticristo se manifestar, que não falta muito, louvado seja Deus, ele vai pegar o teu filho e vai enganar o
o seu filho, ele vai matar o seu filho, aleluia, vai tentar tirar o seu filho de você, mas você vai ter a fé sobrenatural, sabendo, aleluia, que se ele morrer na mão do anticristo, ele vai estar salvo em Cristo. Te prepare, igreja, leia as escrituras, leia a vida do Messias, que você vai ver. Não estou dizendo que aqui tem gente burra, não, de forma alguma. Que tem pessoas inteligentes que leem as escrituras. Certo? Mas vamos observar mais a palavra de Deus. Ok? E eu peço para a igreja encarecidamente mais uma vez. Vamos ajudar essa obra. Eu saí de lá de Curitiba para vir fazer a obra aqui. E vou sair mais vezes para vir aqui estar ajudando o meu pastor. Eu tenho um pastor lá também e pedi autorização para ele para mim estar aqui, para me vir na bênção, não na maldição. Então tudo que tu fizer sendo da sua vida espiritual, pergunte para o seu pastor e ajude essa obra, igreja, tá bom? Para que a palavra de Deus ela venha a ser manifestada. Ninguém aqui está extorquindo você, ninguém aqui está tirando a sua lã. E palmas bem forte para Jesus.